Variedades linguísticas e arbitrariedade dos signos se encontram no cérebro. Muitas boas-vindas ao Língua Ciência, um podcast sobre a ciência da língua e da linguagem, desde gramática e ensino de língua até cérebro e sociedade. Meu nome é Pietra Cassol Rigatti, pesquisadora da psicolinguística, divulgadora científica e professora de português e inglês. Eu faço divulgação científica da linguística no Instagram, na página Língua Ciência, desde 2019, e eu decidi começar o podcast para ter mais espaço para divagar com mais linguistas sobre a linguística, nossos cotidianos e outras áreas das ciências. A linguística está em todos os lugares, no seu celular, no ônibus, no supermercado, na política, no entretenimento, na universidade e também no nosso cérebro. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostar, compartilha. Compartilhar conhecimento também é parte do fazer científico. E você pode deixar comentários no canal do Telegram. Na segunda metade de 2022, eu fiquei completamente submersa na coleta de dados para minha tese. Não só porque essa é uma etapa crucial e cansativa da pesquisa experimental, mas também porque ela pode ter muita burocracia envolvida e muito deslocamento entre cidades diferentes, dependendo dos objetivos de pesquisa. Algumas pessoas acompanharam esse processo pelos meus stories ao longo do semestre. Então, o podcast acabou entrando em hiato. Logo após ter sido lançado. Ok, mas agora eu quero retomar esse projeto. E para deixar as coisas um pouco mais executáveis, eu decidi dar uma diminuída nas postagens no Instagram. Então, ao menos até eu defender a tese, eu pretendo fazer só 2 postagens no Instagram por mês. Uma vai ser um post tradicional meu e a outra vai ser um episódio de podcast. Eu tenho várias ideias anotadas para ele e se tudo der certo, elas vão sair do papel. Assim, por algum tempo, não teremos 4 posts por mês, apenas 2. Mas bora lá então. Para retomar os episódios do podcast, eu vou começar 2023 com um comentário mais amplo sobre os 2 posts mais compartilhados de 2022. Eles são um post sobre a língua árabe e seus diversos dialetos, que foi postado durante a Copa do Mundo de futebol, e o outro sobre o efeito Kiki-Boba, que é um efeito que nos dá a impressão de que a palavra crocante soa de forma crocante, por exemplo. Os links para acessar esses posts vão estar na descrição do episódio. O post da Copa, então, foi uma parceria com o Vitor Linguística e com a Cecília do Babel Podcast. O Vitor gosta muito de futebol e ele veio deixar a ideia de uma collab sobre a Copa no grupo de divulgação científica da linguística que nós temos. A Cecília gostou e eu também, e aí sentamos para conversar. O Vitor acabou focando mais na influência das palavras árabes no português, mas toda a conversa começou com a transliteração do nome do país, Catar, para o português, já que a Cecília tem mais experiências com esse assunto. Eu já adianto que escrever Catar com C ou com Q são escolhas para representar o nosso alfabeto, com o nosso alfabeto, a escrita do alfabeto árabe. Em português, nós usamos o C devido às possibilidades de posição de letras na nossa língua. Se usássemos o Q, a gente ia precisar do U, e daí a gente ia provavelmente falar Qatar. Mas seguimos. No post que eu fiz para o meu perfil, eu foquei na diversidade de dialetos árabes, já que o árabe é falado em mais de 20 países. E há tantos dialetos que eles podem ser organizados e estudados em no mínimo 5 grandes grupos, podem até ter mais. E que eu mencionei no post, eles são o egípcio, levantino, iraquiano, do Golfo e de Maghreb. E esses são dialetos mesmo, não só a diferença de sotaque. Sotaque tem a ver com a forma como nós pronunciamos as palavras. Dialetos diferentes
tem diferenças de pronúncia também, mas vão além disso. Eles podem ter diferenças de vocabulário, gramática e de uso. Mas os dialetos ainda são semelhantes o suficiente para a gente não poder dizer que são línguas diferentes. Mas continuando. Os dialetos do árabe são vários, mas a língua escrita acaba sendo uma só, o árabe moderno padrão. As pessoas podem até começar a aprender árabe pelo padrão, mas ele é bem mais usado na escrita. E ele é tão diferente dos dialetos que na região acaba acontecendo um fenômeno chamado diglossia. E diglossia é quando há uma variedade linguística usada em contextos formais, geralmente escrita, ao mesmo tempo em que existem muitas variedades linguísticas faladas em contextos mais cotidianos e informais. É como se, para comprar fruta na feira, a gente usasse uma variedade linguística e para ler e assinar um contrato a gente precisasse de outra bem diferente. Elas são diferentes, mas são usadas em momentos específicos e por isso elas são complementares, elas não substituem uma outra. Não é o caso do português, diglossia é uma situação especial. E é tão especial que algumas pessoas que pesquisam bilinguismo e multilinguismo chegam a considerar a diglossia em estudos de bilinguismo para ver se é uma relação parecida. Diglossia e bilinguismo não são a mesma coisa. Mas será que usar o árabe padrão para escrever relatórios no trabalho e usar um dialeto em casa ou na rua é a mesma coisa que usar inglês no trabalho e falar português em casa? Aí então vem um artigo que eu comentei no post. Para verificar isso, pesquisadores... Eu tentei procurar as pronúncias dos nomes, mas eu não achei, então eu vou tentar. Michael Nevat, a Said Kateb e a Nath, eu já ouvi falar Prior, mas Prior, publicaram em 2014 um estudo com ressonância magnética, ou seja, imagens do cérebro, fazendo alguma tarefa específica. Aí nesse estudo participaram 25 mulheres de 20 anos de idade em média, todas falantes de árabe e de hebraico, e hebraico é a segunda língua delas, elas aprenderam a partir dos 8, 9 anos de idade. E a tarefa que elas tinham que realizar dentro da máquina de ressonância magnética era uma tarefa de categorização semântica. O que é isso? Nessa tarefa, você vê ou ouve, depende da modalidade da tarefa, um par de palavras e precisa decidir se elas estão relacionadas em significado, ou seja, se elas pertencem à mesma categoria semântica. Categorização semântica. Aí as participantes viram tanto palavras em árabe padrão e árabe falado, era uma forma escrita de um dialeto, quanto em hebraico. Aí, enquanto elas faziam essa tarefa, a máquina de ressonância tirava fotos, entre aspas, do cérebro delas e de áreas específicas do cérebro para verificar a ativação, digamos assim. Abrindo parênteses, é bem mais complexo do que só uma área está ativada ou não está ativada, mas vamos deixar assim por enquanto. Fecha parênteses. Aí, antes de falar os resultados que foram vistos, eu quero falar um pouquinho da tarefa que as participantes fizeram. Não eram palavras aleatórias. Não era só juntar 200 palavras quaisquer de cada língua e apresentar para elas. Porque estudos da psicologia e da psicolinguística já mostraram que, por exemplo, o tamanho da palavra influencia na leitura, se essa palavra é muito comum ou pouco comum, frequência, se elas são concretas ou abstratas, tudo isso influencia. E também foi preciso verificar se as palavras eram mesmo relacionadas em significado. E para isso, outras pessoas deram uma nota para o quão relacionadas elas eram. Ou seja, teve toda uma preparação da tarefa antes dos participantes fazerem a tarefa. Aí, durante a tarefa, elas apertavam um botão quando elas achavam que as palavras eram relacionadas e outro botão quando elas achavam que não eram relacionadas. De forma geral, aí os resultados. Elas responderam mais rápido para palavras do árabe padrão do que do dialeto e do hebraico.
Aliás, o tempo de resposta para o dialeto e para o hebraico não teve diferença significativa. Aí aqui eu vou abrir outro parênteses. Diferença significativa, isso significa que provavelmente vai ter uma diferença no valor, no número do tempo de resposta, mas que estatisticamente isso não significa uma diferença de fato. Então, apesar de ter 2 ou 3 milissegundos de diferença, isso não significa nada. Agora, fecha parênteses. Aí então, se no geral elas responderam mais rápido para o árabe padrão do que para as outras duas variantes e língua, olhando as imagens do cérebro, o que os pesquisadores viram? Quando eles desconsideraram a atividade cerebral básica, tipo piscar, respirar, fazer o coração bater, por aí vai, eles viram bem mais ativação do hemisfério esquerdo do cérebro do que do direito. Isso é comum já na literatura. Sim, línguas parecem usar mais o lado esquerdo do cérebro do que o direito. Mas isso não significa que o direito não é usado. Só essa tarefa demandou mais o esquerdo de uma forma geral. Só que isso também variou de língua para língua e de região do cérebro para região do cérebro. E aí os pesquisadores foram ver também regiões de interesse. E aqui a coisa fica mais complexa. As palavras escritas que vinham do dialeto ativaram mais algumas áreas do hemisfério direito do que do esquerdo, em comparação com o árabe padrão e com o hebraico. E o que isso pode significar? Que, porque as palavras do dialeto não são comumente encontradas na forma escrita, só falada, as participantes tiveram que fazer um esforço para não pensar imediatamente em palavras do árabe padrão. Outro parênteses. Isso é muito parecido com o movimento mental, digamos assim, que precisamos fazer em uma tarefa de go ou no go, que eu falei no post vai ou não vai, o que apertar botões disso pro nosso cérebro. Eu deixei o link dele na descrição também. A tarefa de go ou no go tem a ver com controle cognitivo. A gente precisa ter controle mental de não fazer uma ação que seria espontânea. Aqui, nessa tarefa, as participantes precisavam não considerar as palavras do dialeto como se fossem palavras do árabe padrão, porque o dialeto geralmente é só falado, enquanto o árabe padrão é geralmente escrito. Fecha parênteses. E, por fim, em 2 regiões do cérebro, a ativação para o dialeto e para o hebraico foi muito parecida, enquanto era diferente da ativação para o árabe padrão. Então, dialeto e hebraico muito parecidas e as 2 diferentes do árabe padrão. Isso indica que, durante essa tarefa de categorização semântica, o dialeto, que é a primeira língua das participantes, usava áreas do cérebro bem mais parecidas com o hebraico, que é a segunda língua das participantes, em comparação com o árabe padrão, que na verdade também é a primeira língua das participantes, só que ele é usado em contextos bem diferentes do dialeto. Isso significa que o dialeto materno era a segunda língua delas? Porque era muito parecido com o hebraico? Não, calma lá. Não dá pra falar isso. Os pesquisadores tentaram propor uma explicação, né? Então, eles explicam que como o dialeto é geralmente só falado e não escrito, e o árabe padrão é geralmente só escrito, pode ter um efeito de familiaridade com as formas escritas das palavras aqui. Como as participantes não eram familiarizadas com as palavras do dialeto escritas, elas demoraram mais, elas tiveram algum processamento um pouco diferente em relação às palavras escritas do árabe padrão, que elas já conhecem, que elas já estão familiarizadas. Pode ser isso. Além disso, eles não chegaram a falar muito mais sobre o hebraico. Eles acabam comparando só o árabe falado com o árabe escrito. Mas eu e Pietra fiquei me perguntando sobre a relação entre o árabe escrito, que foi aprendido na escola, e o hebraico, que é usado na universidade, ou seja, contextos similares. De acordo com esse estudo, o dialeto falado no cotidiano é mais parecido neurocognitivamente com o hebraico falado e escrito usado em contexto formal. Então, um é dia a dia, mas é língua materna.
o outro foi aprendido depois, lá pelos 8, 9 anos, e é contexto formal, mas eles são muito parecidos neurocognitivamente. Aí eu fiquei pensando, por que não seria o contrário? Por que o árabe padrão escrito, que é usado em contexto formal, também aprendido na escola, não seria mais parecido com o hebraico aqui? Mas os pesquisadores não chegam a falar isso no artigo, eles não discutem muito essa questão. Em resumo, há muitos dialetos árabes, há um árabe padrão escrito, e cada uma dessas variedades linguísticas ocupa um lugar específico nas sociedades da região, e talvez até no cérebro das pessoas. E tudo isso foi só sobre o povo da Copa do Mundo. Aí o outro post sobre o qual eu gostaria de falar um pouquinho mais é o do efeito Kiki Boba. Como vocês podem ver lá no próprio post, ele foi inspirado por um vídeo em que a moça associa características da pronúncia de palavras com os significados das palavras. Por exemplo, a palavra crocante tem sons bem quebrados, o k, o r, o t, que a moça associa com o significado de crocante. Ou ainda, fofinho, com o f, o i, o que parecem deixar ainda mais fofo e pequeno. E também ela fala de repetitivo, em que o e, o i e o t se repetem bastante. A consciência dessas características pode render essas brincadeiras e trocadilhos, é muito legal. Mas isso vai além de só uma brincadeira, de só um videozinho no Instagram. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de letras, ao menos no meu caso foi assim, né? Se alguém teve uma história diferente, comenta aí, são os estudos e pensamentos do Saussure, como o pai da linguística, como área de estudos hoje. Uma das propostas do Saussure era que a língua é composta por signos, que são formas linguísticas que representam coisas do mundo, mas não só coisas concretas, coisas abstratas também. Então nós temos em português as letras C, A, S, A, que juntas soam como casa e significam o local onde alguém mora, por exemplo. Só que tem mais um detalhe. Saussure percebeu que nada garante que C-A-S-A signifique local onde alguém mora. Não tem nada inerente a essas letras ou sons que signifique local onde alguém mora. Em outras palavras, a relação entre a forma linguística e o significado, que é o signo em si, é arbitrária. Por isso, nós temos casa em português, casa em espanhol, house em inglês, maison em francês, cai em crioulo haitiano, lê, aparentemente de acordo com o Google, em japonês, e por aí vai. Eu tenho um post de setembro de 2019 sobre a arbitrariedade do signo, vou deixar o link dele também na descrição. Tá, mas e o que o efeito Boba Kiki tem a ver? O efeito Kiki Boba, ou Boba Kiki, foi mencionado dessa forma por vamos lá, no nome de novo, Vilayanur Ramachandran e Edward Hubbard em um artigo de 2001 sobre sinestesia com cores, grafemas e números. Na verdade, eles comentam, inclusive, que o estímulo Kiki e Boba foi criado por Kohler em 1929 e foi estudado por Werner a partir de 1934. Então, na verdade, é bem mais antigo do que 2001. Mas o que raios é o efeito? O efeito Boba Kiki é você tentar tender a associar o som Kiki a uma forma geométrica pontiaguda e o som Boba a uma forma arredondada. A princípio, essa relação é arbitrária, não tem nada no K e no I que represente pontas, assim como não tem nada na palavra cadeira que faça com que ela tenha que significar cadeira. A moça estava viajando quando achou que crocante era uma palavra crocante? Não. Inclusive, alguém comentou nesse post que eu fiz, perguntando exatamente sobre a arbitrariedade do signo, porque o efeito Kiki Boba relativiza, sim, a arbitrariedade do signo. Esse efeito é a nossa percepção de como sons e formas podem representar significados.
Esse é o exercício que a espécie humana faz, dá significado às coisas. Então, quando a moça diz que crocante tem sons crocantes, que representam uma quebra, essa associação é genuína, essa percepção é real. Onomatopeias vão ter uma relação diferente, porque elas realmente tentam representar um som. Mas palavras comuns, como janela, não teriam uma relação quase causal entre os sons da palavra e o significado. Só que o efeito Bouba-Kiki demonstra exatamente o contrário, que nós associamos sim sons e formas a significados, mesmo que a princípio não tenha relação nenhuma entre eles. Em resumo, fofinho é uma palavra fofinha porque a nossa percepção humana faz essa associação entre som e significado. E como Ramachandran e Hubbard disseram numa nota de rodapé na página 29 do artigo de 2001, isso nos leva à pergunta fascinante sobre a relação entre língua e pensamento. E esses foram os 2 posts mais compartilhados de 2022. Infelizmente, os posts são sempre um recorte super resumido, por questão de espaço, de conforto de leitura e de apelo visual também lá na plataforma. Eu nunca poderia ter dado todos esses detalhes assim no post em si. E se vocês não viram esses posts, tiverem um tempinho, dá uma olhada lá, tá bem bacana. E tem muito mais coisa lá no perfil. Eu sei que é um pouco chato de encontrar os posts no feed mais longo. Tomara que agora dê uma melhorada com a diminuição na frequência de postagens. Mas é isso por hoje. Até mês que vem, então. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou, compartilhe. Compartilhar conhecimento é uma parte central da ciência. E se você tem sugestões ou dúvidas, pode nos encontrar no Instagram, Twitter e Telegram.